Boa noite mais uma vez. Boa noite. Já estava a ver que estava aqui sozinho. Deus tinha arrebatado a igreja e eu de repente tive uma cegueira ao contrário. Irmãos, permita-me começar apenas agradecendo ao meu amigo. Eu não gosto de chamá-lo colega, é mesmo meu amigo. O Dani é sem dúvida um amigo mais chegado que irmão e agradeço também e trago um abraço em nome da Igreja Batista de Alcobaça, também que permitiu que eu estivesse aqui para falar um bocadinho sobre missões no coração da cooperação. Chega a ser difícil de falar, não é? Missões no coração da cooperação. Também eu comecei a pensar um bocadinho sobre cooperação e sobre como é possível a cooperação acontecer. Sabem? A verdade é que o pastor Dani ainda há pouco citou uma frase que nós conhecemos. Sozinho se vais mais rápido, mas juntos mais longe. E a verdade é que nenhum de nós é tão forte quanto todos nós juntos, não é? E por mais que a gente consiga fazer coisas giras, quando a gente está em cooperação, eu realmente não percebo as coisas. Eu só sei que são coisas quase mágicas que Deus consegue fazer através de nós. Deus vai transformando e trazendo à existência coisas assim. Por favor, Nilson. Obrigado. Mas é assim, não é? E ao pensar em cooperação, eu comecei a pensar exatamente em o que falar essa noite. E acho impossível, sinceramente, missões não estar no coração da cooperação. Foi mesmo o pensamento base de onde eu parti. Isso não é possível. Missões têm que estar no coração da cooperação. Porque já pararam para definir cooperação alguma vez? Já fizeram esse exercício? Vamos lá tentar. O que é cooperação? Isso, agora em voz alta. Cooperar juntos. Ação conjunta. É isso tudo. Eu fui ao dicionário. Eu acho que o dicionário dá boas definições das coisas, não é? No meu tempo era chamado pai dos burros, lá no Brasil. Portanto, vamos lá ver o que ele diz. Cooperação é ato de colaborar para realizar um projeto em comum. O ato de unir esforços, fornecendo meios práticos para trabalhar juntamente para auxiliar, colaborar, prestar auxílio para. Basicamente, cooperar é trabalhar em conjunto com um propósito. Se não houver um propósito capaz de unir as pessoas, não há cooperação. E se as pessoas não estiverem unidas, também não há cooperação. É preciso ter um propósito, é preciso ter pessoas que estejam dispostas a trabalhar juntas. Basicamente, é assim que se faz uma cooperação. E obviamente, o motivo que nos une é Jesus. Mas a causa que nos une é missões. É falar de Jesus. É tornar Jesus conhecido. É, de facto, anunciar as boas novas. É levar o evangelho da paz. É declarar que Jesus reina. E quando nós dizemos proclamar, de facto estamos a falar missões. Sabem? Deixem-me fazer uma confissão. Quando pensei nisso, escolhi um texto e disse, vou pregar em Filipenses. Filipenses é fantástico. Paulo a escrever uma carta e ali dizer, olha, obrigado pela cooperação. Obrigado porque vocês meteram a mão no bolso e investiram para que eu fizesse missões em outro lado. Sendo eu um missionário voluntário que muitas vezes preciso da cooperação e preciso também de alguma ajuda financeira, eu disse, é isso, é por aí que eu vou, vai ser fantástico. Mas pronto, não era bem isso que Deus tinha para essa noite. E depois de ter o meu estudo todo pronto, Deus diz, ok, já terminaste o teu estudo, agora vamos lá falar do texto que eu quero falar com a igreja essa noite. E lá foi o meu estudo de Filipenses para a gaveta, um dia ainda hei de pregá-lo em outro sítio. Mas a verdade é que todos nós somos missionários. Eu disse ainda mais cedo, Spurgeon dizia, ou és um missionário ou és um impostor. Todo cristão ou é missionário
ou é um campo missionário? A verdade é essa, e nós precisamos, de facto, perceber isso. E o teu campo missionário começa onde estás e termina onde Deus quer te levar. Essa frase é gira, mas não é minha, é do pastor Beto Vilhena. Pronto, portanto, está aqui devidamente discretos. O teu campo missionário começa onde estás e vai até onde Deus quer te levar. Entendendo nós que somos missionários e que já estamos no campo, aí sim eu pensei no texto de colaboração, no texto de cooperação mais famoso de toda a Bíblia. Os irmãos de certeza até o sabem de cor. Está em Romanos, no capítulo 8, no verso 28. Querem ver que vocês sabem de cor? Sabemos que todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês conhecem? É isso. É um texto fantástico. E deixem-me ler apenas aqui na tradução que tenho em mãos para não falhar nenhuma palavra. Não sou o Rafael Abdala, portanto preciso ler. Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado pela tua palavra lida e nesse pequenino trecho, Senhor, tu tens tanto a nos ensinar. Eu te peço que nessa noite use a minha vida para falar e que não seja a minha incapacidade humana limitador para aquilo que tu queres fazer. E, Senhor, se eu falhar, que coopere para o teu bem, em nome de Jesus. Amém. Queridos, conhecemos esse texto, amém? Quantos já falaram dele? Amém? A gente usa muito esse texto. Quantos alguma vez associaram a cooperação e a missões? Aí se calhar já não é? Não me parece ser o texto adequado para isso. E eu confesso, quando Deus pôs esse texto no meu coração, eu disse: Senhor, está bem, já percebi, vou ter que aconselhar alguém durante essa semana. Alguém vai passar por um problema e eu lá vou ter que aconselhar, porque esse é o texto oficial de aconselhamento, não é, pastores? A gente, quando não tem como explicar, Romanos 8, 28. Ao que parece, eu estava redondamente enganado. E não estou a falar da minha forma física. Esse texto é mesmo a falar completamente, integralmente, de missões e de cooperação. Se nós olharmos uma outra tradução bíblica, a Almeida Revista e Atualizada diz: sabemos que todas as coisas cooperam. Portanto, a partir daí já vemos de facto a cooperação para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Portanto, há uma cooperação. Todos nós percebemos isso, amém? Há uma cooperação nesse versículo. É fácil perceber isso. Uma cooperação entre o quê? Se calhar dizemos as coisas. As coisas cooperam. Pois, é exatamente assim que algumas religiões começaram a pensar na força do universo. E como se nós tivermos pensamentos positivos, tudo vai cooperar para nós. Não são as coisas que cooperam. Não é isso que esse texto diz. Esse texto diz que Deus vai usar as coisas. Elas são orquestradas e magistradas por Deus. E é mesmo isso que diz o texto original em grego. A verdade é que esse texto não está a falar de uma cooperação entre as coisas. Esse texto está a falar de uma cooperação entre Deus e o homem. E alguns dos meus colegas pastores já estão a franzir um bocadinho os sombrolhos. É mesmo isso, eu não estou a falar asneira. Deus quer cooperar com o homem. Esse versículo diz exatamente isso. Existem alguns manuscritos que vão dizer: sabemos que em todas as coisas Deus coopera juntamente com aqueles que o amam para trazer à existência o que é bom. Vou repetir. Sabemos que em todas as coisas Deus coopera juntamente com aqueles que o amam para trazer à existência o que é bom. Percebem o que é que quer dizer? É o homem que ama a Deus e Deus que ama o homem a trabalharem juntos para trazer o bem. É isso que esse versículo, ao fim e ao cabo, quer dizer. A cooperação acontece com um propósito: trazer o bem, trazer o que é bom, proclamar a paz, apresentar Jesus, missões. E a cooperação acontece entre Deus e o homem. Portanto, missões não está no coração da cooperação. Missões é o coração da cooperação. Fazer missões
é o motivo pela qual a cooperação existe. Ou devia ser. E eu não estou a falar de uma associação de uma igreja. Não estou a dizer os irmãos que aqui estão. Eu não estou a dizer até a Convenção Batista Portuguesa ou a Aliança Evangélica. Eu estou a dizer uma cooperação muito maior entre o homem e Deus. Entre Deus e o homem. É uma cooperação fantástica. Meus queridos, o que esse versículo está a dizer é que tudo coopera se nós cooperarmos. Tudo coopera se nós cooperarmos. Deus vai fazer com que as coisas ruins, aquelas menos boas, aquelas que nós não conseguimos controlar, até essas coisas vão contribuir para o bem. E que bem é esse? Para trazer o seu nome, para fazê-lo conhecido, para trazer o bem, para fazer outras pessoas darem glória a Deus. Tudo vai servir para fazer missões. Ao contrário do que a gente pensa quando lê esse versículo, não é Deus a trabalhar sozinho para o meu bem. É Deus a trabalhar comigo para trazer o propósito dele a essa terra. E isso é fantástico. Eu diria delicioso, mas o pastor dessa igreja usa muito essa expressão. Isso é fantástico. Sabem, eu sou falho. Eu vou errar. Todas as vezes que eu tento fazer as coisas pela minha própria força, todas as vezes que eu digo, eu já sei, eu sei como faz, eu vou conseguir, eu lá meto o pé na poça, eu lá estrago tudo e a coisa dá para o torto. Por isso, o que esse texto diz é, Deus vai trabalhar contigo. Se tu cooperares, se tu tiveres o coração no sítio certo, se tu te colocares à disposição, mesmo esses erros, mesmo as coisas que fogem ao teu controle, elas vão ser usadas para que Deus trabalhe em ti, através de ti e apesar de ti. Permitam-me uma experiência muito íntima. Vou aproveitar que não tenho cá miúdos adolescentes. Eu, quando estou a dirigir acampamentos de adolescentes, não há nenhuma semana que eu esteja a dirigir que não aconteça essa mesma cena. Eu entro para o quarto da casa Tennessee, fecho a porta, ao meio do dia para ir, provavelmente meio-dia, 1h, deito na cama e começo a chorar. E aos prantos eu digo a Deus, por que eu? Porque o Senhor me trouxe até aqui? Eu não tenho capacidade, eu não consigo fazer isso, eu vou estragar tudo. Eu não tenho capacidade para fazer, eu vou errar. Tem miúdos aqui que vai ser a única oportunidade de ouvir a tua palavra. Porque eu? Sabem o que Deus ministra ao meu coração nessas horas? Tudo vai cooperar para o bem. Mesmo as coisas que tu falhares, eu vou trabalhar. Os meus conselheiros ficam fascinados com a forma como eu sou intencional. Eles dizem, Pablo, tu és a pessoa mais intencional que eu conheço, não é possível. Tu estás sempre a pensar em tudo. Queridos, eu penso em muita coisa, sim. Eu tento ser o mais intencional que eu posso. Mas tem tantas coisas que eu falho, que eu deixo passar. E vejo Deus a agir de uma forma fantástica na minha fraqueza. E é isso que esse versículo está a dizer. Põe-te a fazer missões. Põe-te a cooperar, porque eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar contigo. Até uma maldição é transformada em bênção pelo nosso Deus. E isso é fantástico. É esse Deus que diz que quer cooperar. Sabem, eu acho fantástico como na história o povo de Israel era temido. Lembra-se quando Josué assume a liderança do povo e chega até Jericó? A prostituta Raabe vai dizer lá em Josué 2:9, vocês nos causaram um medo terrível. Todos os habitantes da terra estão apavorados por causa de vocês. Uma cidade com muralhas de mais de 6 metros de espessura. Um povinho, permitam-me, que estão a peregrinar anos e anos pelo deserto. Eram escravos, não tinham nem exército. E estavam a causar pânico. Sabem porquê? Porque Deus coopera com eles. E até as coisas que são aparentemente ruins, que acontecem mesmo à vida desse povo, que parece que iam deitá-los abaixo, cooperavam para o bem. Lembram-se de um jovem chamado Daniel?
Ele foi lançado na cova dos leões. Parecia que tudo ia mal. Ele, por amar a Deus, foi lançado na cova. Ele ia morrer. Ele não morre. No outro dia, ele sai de lá ileso. Ele ainda é promovido. O rei faz uma lei onde diz que todos deviam adorar ao Deus de Daniel. E lá está. Lembra dos seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego? Lançados na fornalha porque amavam a Deus. Tudo perdido, vão morrer. Não. Os soldados que jogaram morreram. Eles andaram a passear pela fornalha com mais um homem. Saem de lá vivos, prosperam, e o rei faz uma ordem dizendo que ninguém podia nem falar mal do Deus daqueles homens. Lembram-se quando Amã quis matar Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da vossa tradução bíblica? Fez uma forca para matar ele, lá no livro de Esther. Lembram-se disso? O que acontece? Ele tem que andar com o homem num cavalo para que todos ainda o reverenciassem. Mardoqueu é posto como conselheiro do rei e é o Amã que morre na forca. Que Deus fantástico, que trabalha mesmo nas coisas que parecem más. Esse Deus é fantástico. Sabem, é por isso que eles tinham medo do povo de Israel. O povo de Israel estava ali a viver e a fazer as coisas, e muitas vezes não corria bem. Era um povo que não morria. Ou povinho para não morrer. Eles foram postos no pior lugar possível, o deserto. O deserto é o lugar onde morre-se muito fácil. No deserto falta água. Falta água, morre. O povo de Israel não. Deus faz brotar água da rocha. Eles bebem água, não morrem. E hoje eu e tu podemos dizer que Jesus é a fonte de água viva. No deserto não tinha comida. Sem comida a gente morre. Deus faz chover pão do céu, maná. Eles comem e não morrem. E hoje eu e tu a fazer missões podemos dizer que Jesus é o pão da vida. Eles estavam no deserto. O deserto é frio à noite. É congelante. É escuro. Deus faz uma coluna de fogo brilhar para os aquecer e os direcionar. E hoje eu e tu podemos dizer que Jesus é o sol da justiça, aquele que guia-nos, aquele que nos ilumina, aquele que nos aquece, aquele que nos direciona. Aquele povo, no calor, que podiam morrer por desidratação ali, naquele sol, aonde não conseguiam ficar bem, porque a gente não consegue estar bem em tanto calor. Vinha uma nuvem por cima deles. E eles ficavam ali, a nuvem os direcionava, cuidava deles, dava ali o refrigério. E Jesus diz, e nós podemos dizer, para todos os nossos amigos, para todas as pessoas que nós conhecemos, vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus dá esse descanso. Percebem? As coisas que aconteceram com o povo, que deviam tê-los matado, não os mataram. E hoje serve para que eu e tu falemos de missões. Deus a cooperar com o homem. Deus a cooperar comigo e contigo. Deus já escolheu a cada um de nós, e esse texto de Romanos 8 vai continuar a dizer exatamente isso. Ele já nos escolheu, Ele já nos predestinou, Ele já nos preparou. Nós estamos prontos para falar. Proclama. Porque se tu cooperares com Deus, Ele vai cooperar contigo. Meus queridos, eu não sei como tu entrares aqui essa noite. Eu não faço ideia do que tu sentes. Se calhar sentes como eu e dizes, eu não sou capaz. Porque eu? Sabem? Jesus escolheu 12. 12 que se calhar eu e tu não escolhíamos nem para ser membros da nossa igreja. Quem dirá para serem liderança? Um tipo era explosivo, estourado, lutava mal com a espada, tentou matar um e cortou foi a orelha. O outro era tão incrédulo que precisou tocar nas feridas. Sabem? Outros dois eram tão calmos e tranquilos que eram chamados de filho do trovão. Imaginem, devem ter uma personalidade super tranquila. Sabem, 12 disfuncionais, permitam-me. Eram cobradores de impostos, pescadores, pessoas que não tinham, assim, grandes aptidões à nossa vista. Mas que durante 3 anos aprenderam com o mestre como cooperar.
Aprenderam como pôr os seus dons e talentos ao serviço do Senhor. E cooperaram para que o Evangelho crescesse. E a cada vez que eles eram presos, açoitados, ou fosse o que fosse que acontecesse com eles, só crescia o Evangelho. E hoje, graças a esses 12, diz as últimas pesquisas que são quase 2 bilhões de cristãos espalhados pelo mundo. Qual é a tua desculpa? Sabem, o meu desafio para cada um de nós essa noite, o desafio da palavra de Deus para cada um de nós essa noite é: coloca-te sob a orientação de Deus. Coloca-te disponível para cooperar. Esteja pronto para aquilo que Ele quer fazer contigo. Deixa Ele trabalhar através de ti. Deixa Ele trabalhar apesar de ti. E eu te garanto, a palavra do Senhor garante que todas as coisas vão cooperar para que tu faças o nome dEle conhecido, se for esse o desejo do teu coração. Vamos orar mais uma vez? Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra lida e exposta. Eu te agradeço, Senhor, porque de facto nós não somos as pessoas indicadas, mas o Senhor trabalha nas nossas fraquezas. O Senhor te aperfeiçoas, ó Pai, e usas a nossa vida. Deus, eu te peço que continues a nos usar, apesar de sermos fracos e falhos, que tu continues a trabalhar em nós, através de nós e apesar de nós. Usa cada um dos meus irmãos, que em cooperação, uns com os outros e todos contigo, nós possamos proclamar, dizer às pessoas que Jesus é Rei, dizer que Ele é o pão vivo, dizer que Ele é a água da vida, dizer que é tudo o que nós precisamos. Trabalha em nós, trabalha através de nós, trabalha apesar de nós. Em nome de Jesus. Amém.